Abel, boa noite. Eu queria que você dissesse o que você está sentindo depois desse jogo. Agora sim. Eu queria que você dissesse o que você está sentindo depois desse jogo maluco. E você segue no Inter? Essa foi sua última partida pelo Inter? Não sei se aí pela televisão está dando para ver a cor dos olhos. Porque foram só lágrimas depois da partida no vestiário. A dor, ela não é só porque nós não levamos. Uma coisa que todo colorado quer e está esperando há 41 anos. Não. Porque nos tiraram semana passada. Ali sim existia vantagem e opinião unânime de vocês viram o que aconteceu. Nós vimos o mesmo. Hoje a tecnologia é fantástica. Ela conseguiu botar as duas fotos juntas, ver o pênalti a favor do Flamengo contra o Grêmio. Incrível. E o que é preocupante são dois detalhes. Aí estou me referindo ao jogo de hoje. Que depois, se aquela situação não foi pênalti, nós continuamos de posse da bola e poderíamos fazer o gol. Depois ele para e consulta o VAR. Olha, é pênalti, não é pênalti. Mas ele tinha que deixar seguir. E ele marcou, parou logo a jogada. E o outro é que já ficou provado também nas imagens, que aquela bola que o Cássio soltou, ele apitou antes, marcou falta. Falta de quem? Então é duro. É duro porque houve uma entrega absurda, uma entrega anormal, uma entrega fantástica dos jogadores. Uma equipe que jogou muito bem. A gente fica se perguntando, caramba, por que o Corinthians não entrou no grupo da Libertadores? Essa equipe joga dessa maneira. Fizeram um grande jogo, mas nós tivemos domínio, tivemos possibilidades, tivemos uma série de situações discutíveis e a gente vai lamentando, né? Constantemente. Aconteceram 2 derrotas em 2 jogos onde tivemos jogadores a menos. Fato esse que também lamentamos, principalmente do último domingo. Mas a vida vai seguir. Sem qualquer tipo de constrangimento. Eu me sinto orgulhoso pelo que eu fiz e esses jogadores têm que se sentir orgulhosos. Eles conseguiram resgatar uma confiança que parece que o torcedor tinha perdido. Isso foi muito bom. E o que é lamentável é que eles não puderam ver isso de perto, essa entrega, essa dedicação. Boa noite, Abel. Parabéns aí pela campanha que, sob teu comando, o Inter experimentou para chegar a esse vice-campeonato. E eu quero saber exatamente isso. Qual é que fica o legado? Qual é o legado que tu deixas no Inter que, de um time que até era considerado apenas um candidato ao brasileiro, chegou a um vice-campeonato, quase título, no último jogo? E isso aí se deve muito a esse segundo turno, onde tu assumiste, e o Inter reassumiu uma condição de liderança, de ponta, e de hoje ter chance de ser campeão com um gol que não veio. Que fica, qual é a marca desse time do Abel que pode ser aproveitado daqui para frente, seja quem for o técnico do Inter, e que tu espera que aconteça? O maior legado é a consciência plena e absoluta daquilo que os jogadores entendem perfeitamente o que é o tamanho desse clube, o que esse clube representa, o que ele representa para milhões de torcedores. E
eles puderam mostrar mais uma vez para todo mundo que eles são capazes, mas, acima de tudo, para nós que convivemos no dia a dia, que muitas vezes não é o fora de série, não é o craque que vai resolver. O que vai resolver é aquele ambiente fantástico que existe aqui dentro. Um vestiário limpo, um vestiário positivo e todos, sem exceção. É incrível, cara. Não sei se as imagens serão postadas após. As lágrimas desses jogadores expressam muito bem aquilo que se tentou conseguir na exaustão. Um limite que parecia que não tinha fim, que não tinha infinito. Então, esse é o meu legado. Visto o legado, ele esteve presente em todas as grandes conquistas que eu tive com o Inter. Um vestiário limpo, um vestiário sério, um vestiário de homens, de amigos, de atletas, na maior concepção da palavra. Abel, você está falando em legado e eu preciso refazer novamente a pergunta do Tiger. Esse é o seu último jogo ou você continua no Internacional? Olha, o que acontece? Essa direção foi eleita e ela, com todo direito, ela tem que procurar se pronunciar, se agir da melhor maneira possível, pensando naquilo que é o melhor para o clube. É o que toda a direção pensa. Tivemos uma primeira conversa que não teve um fim ainda, porque foi antes do jogo do Bahia, que era a primeira vez que tanto o presidente como o Patrício viajavam. E aquilo ficou decidido, você fica até o dia 25. E o dia 25 foi hoje. Então, se até hoje não teve qualquer tipo de mudança, com certeza para mim foi o último jogo. Mas não fica aqui qualquer tipo de... A direção está procurando o melhor para o clube. Inclusive, num momento em que a relação, né, com eles, que são praticamente 3 meses, ela vem se estreitando muito bem. Eles têm procurado agir da melhor maneira possível, maneira cordial, e que eu desejo a eles uma ótima administração e que eles possam, né, agora, com quem vier, dar uma ênfase ainda maior, ou conseguir mais resultados. Sei que o trabalho foi muito, muito bom. Eu fico feliz de ter, mais uma vez, ter representado o Inter de uma maneira digna, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, de me doar. Isso é o que fico. E levo, como foi assim das outras vezes. Cansei já de falar para vocês em alguns momentos que os maiores amigos do futebol, eles foram feitos em Porto Alegre. E eu agora levo também tanto o vice-presidente, o Patrício, como o presidente, como amigos. Claro que essa relação, ela, com o tempo, iria aumentar mais ainda, mas fica aqui um sentimento real de que são pessoas muito do bem. Ô Abel, eu queria te ouvir com relação ao Abel Braga estar de volta ao Inter e fazer um trabalho onde termina com um vice-campeonato. Fica a frustração pelo vice, por não ter vencido na última rodada. Mas quando você chega sob muita desconfiança. Você vinha com 2 trabalhos que não foram bons. E você termina a temporada com 340 jogos à frente do Inter, o técnico com mais jogos no comando do clube, entra para a história do Inter nesse sentido, não veio o título. Mas o Abel Braga, ele sai vitorioso por aquilo que ele conseguiu mostrar depois de não ter tido um bom desempenho em outros clubes? Olha, me diga aí um treinador que só teve êxito na carreira. Peraí, cara. Você devia
fazer um tipo de colocação, creio eu, um pouquinho diferente. Porque eu falava sempre sobre meus jogadores, e principalmente quando nós perdemos o jogo para o Sport e para o Flamengo. Covarde é aquele que não levanta, aquele que não tenta sempre. E não foram 2 quedas, 2 trabalhos que não foram bens. E você está vendo, né, as consequências dos clubes. Que eu ia baixar a cabeça, eu ia deixar de... Hoje, vocês falam que eu sou ultrapassado, eu sou experiente. Vocês têm condição da imprensa, pela juventude, de discutir conhecimento com Galvão Bueno? Impossível. Isso é o maior ícone que existe na imprensa esportiva brasileira. Fica esse legado, cara. Bom, muito bom. Trabalho muito legal, prazeroso, sem qualquer tipo de problema. Agora, fica a dor. Fica a dor. Mais uma vez, um vice-campeonato, 3º vice-campeonato com o Inter. Teve aquele 2006, se eu não me engano, o do Bahia e agora. Eu sei que por essas conquistas mais importantes, eu deixei muita esperança no torcedor. E eu consegui um legado, consegui criar dentro da minha vida, eu creio que pela minha lisura, não quero falar pelas minhas conquistas, acho que pela minha lisura, pela minha lealdade ao clube, ter conseguido uma coisa que nem em sonho eu pensaria que ia acontecer, em clube nenhum. E ela veio acontecer justamente no Inter. Clube pelo qual eu prezo, pelo qual eu respeito, pelo qual eu amo. Levar para casa um quadro maravilhoso, uma placa maravilhosa que me entregaram hoje. E hoje foram completados 340 jogos. O treinador que mais dirigiu o clube na sua história. Então, agora sim, porque isso para mim foi mais do que tudo. Eu definitivamente sei que entrei para a história desse clube. Abel, você mesmo citou durante várias entrevistas suas a meninada que você colocou, a gurizada para jogar, e até teve que terminar o Campeonato Brasileiro com muitos guris em campo, inclusive lá no Maracanã. Eu tenho certeza que é um legado que vai ficar para o futuro do Internacional. Mas falando de presente, numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde o Inter vinha de uma sequência, e no final parou, empatou com o Atlético, perdeu para o Sport, para o Flamengo, hoje empatou com o Corinthians. Talvez essa juventude, talvez tenha faltado experiência no time do Inter, até pelas peças que perdeu ao longo do campeonato, que machucou. E como eu falei, por necessidade o Inter teve que colocar os meninos em campo. Faltou um pouco de experiência, pesou na perna da gurizada essa reta final de Campeonato Brasileiro? Faltou nada. Faltou nada. O clube trabalha para isso. Sempre chega o dia. Quando eu jogava também chegou o meu dia. Faltou nada. Grupo excelente, jogadores 2, algumas posições até com 3. Faltou nada. E creio que eu ajudei a eles a ficarem mais rodados, né? Você fazer um jogo contra o Flamengo no Maracanã, com Caio, Yuri e Praxedes, os 3 com 19 anos, para as pessoas, ou talvez para você, falta experiência, mas para mim não. Eu dou a confiança maior possível a eles, tiro o peso de cima deles, como tirei o peso do jogo contra o Flamengo. Tirei o peso de hoje, falei que nós não podíamos ficar pensando o que estava acontecendo no Morumbi.
São Paulo foi lá, fez a parte dele, mas nós não conseguimos concretizar as oportunidades, não conseguimos, talvez, alguns erros de forma exagerada de arbitragem, mas não quero falar que foi responsável ou não. O Corinthians fez um grande jogo, se defendeu, procurou contra-atacar, mas eu acho que foi um domínio grande de busca pelo gol, de busca pela conquista, mas que lamentavelmente não veio. Abel, você citou agora há pouco algumas derrotas, alguns vice-campeonatos que você teve no comando do Inter, em 88, em 2006. Em 88 foi tão doloroso e até um pouco parecido com hoje, né, que é um 0-0 que o Inter precisava martelar para fazer um gol e não conseguiu. E em 2005, quando você não estava, mas era o Muricy, o Inter sofreu com um vice-campeonato também bastante doloroso, mas no ano seguinte ganhou tudo com você. Libertadores e Mundial, o ano mais vitorioso da história. Falando um pouco de legado, independente de Abel ou não no Inter na próxima temporada, como é que você vê essa próxima temporada do Inter, até analisando esses guris que você justamente deu rodagem a ele nessa reta final? Gostei do guri. Vejo bem, vejo que as possibilidades do grupo elas são muito boas, justamente por haver essa mescla. E tem mais jogadores que já treinaram conosco que com certeza irão se reintegrar. Eles agora, muitos deles terão o Campeonato Gaúcho para também crescer, ficarem ainda mais rodados e para que o Inter possa ter um ano maravilhoso, cara. Eu vou estar sempre torcendo do outro lado, da onde eu estiver, porque essa relação, eu não sei, cara, é quase que inexplicável, né? Eu não... Foi que todos os meus amigos disseram, por que tu vai fazer lá no Inter, cara? O cara saiu, a equipe está em primeiro, não no percentual, mas em pontos. E as coisas começaram a correr mal, depois começaram a correr muito bem. Eu saio orgulhoso das pessoas que trabalhei, daquilo que conquistei. E mais uma vez, né, saio dando um até breve, um até logo, não sei. Futebol a gente não sabe nunca o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, fica o legado. Isso é mais importante. Uma garotada que, com certeza, vindo da base, eles têm uma noção até maior do que representa esse clube, do tamanho desse clube. E, claro, com esses jogadores que o Inter vai conseguir melhorar no aspecto financeiro, porque a solução de qualquer clube é exatamente isso. O Inter trabalha muito bem, jogadores chegam já no profissional com rodagem, com aprendizado, com mentalmente forte, isso é muito importante. Então, fica isso tudo, mais uma vez, e é o que importa.